O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, enviou uma carta ao presidente dos Estados Unidos, para o Trump, em que critica o governo Lula e defende a abertura de uma conversa com o governo dos Estados Unidos. O documento foi enviado à Casa Branca depois do Trump incluir Brasília em uma lista de capitais violentas durante pronunciamento na última segunda-feira. Ô, Cocho, que papelão os governadores, né? Eles têm feito realmente um papelão, né? Porque, assim, tudo bem que eles são próximos do ex-presidente Bolsonaro e tudo mais, mas eles representam seus estados, né? E estão se mostrando cada vez mais, né, submissos, né, ao Trump. Submissos ao Trump e ao Bolsonaro, né? O pano de fundo de tudo isso aí é 2026, né? Cada um deles, por mais inexpressivo que seja, quer ser candidato a presidente com o apoio do Bolsonaro. E agora, com esse tarifaço do Trump, eles, em vez de defender o Brasil, os empresários brasileiros, os trabalhadores brasileiros, eles estão defendendo o Trump. Eles posam com o boné do MAGA, aplaudem, fizeram uma sessão na Câmara, né, de aplausos ao Trump. É o fim da picada. Sabe, em 64, quando houve um apoio dos Estados Unidos ao golpe militar, houve resistência dentro do Congresso Nacional, né? E muitos parlamentares foram presos, torturados, tiveram que ir para o exílio. E hoje não, hoje você vê um Congresso covarde, né? Sem comando, e os governadores fazendo esse papelão. Essa carta, não sei se você leu, Diego, é uma sabugice sem tamanho. Ele fica puxando o saco dos Estados Unidos, do Trump e tal, e critica o presidente Lula, né, que é exatamente o governo federal que fornece verbas para o Distrito Federal poder cuidar da segurança pública. Veja só, quer dizer, num momento como esse, em vez de defender o Brasil, o nosso governo, não, ele defende o governo americano. Numa carta muito educada que ele escreveu. Aliás, só lembrando que dia 8 de janeiro, onde é que estava o senhor Ibanez Rocha? Estava lá na Disney também com o Bolsonaro, também estava fora do país, como estava o secretário de Segurança, sabe? Essa gente aí que agora quer voltar ao poder, a qualquer custo. Como eles já perceberam que, do ponto de vista jurídico e político, eles não têm defesa, acabou, agora eles querem melar o jogo. É isso que eles estão fazendo. Estão jogando contra o patrimônio, contra o país. Contra a pátria, né? E, curiosamente, são eles que se dizem patriotas. Que patriotismo é esse? Depois do intervalo, falaremos sobre o telefonema que o presidente Lula teve hoje com o representante chinês, o Xi Jinping. Eles tentam azeitar, melhorar a relação e ampliar também a relação comercial entre China e Brasil. Daqui a pouquinho, até já. Aqui na internet continuamos para ouvir o professor Marco Antônio também sobre essa carta do Ibanez Rocha. A gente teve recentemente pronunciamento do Tarcísio de Freitas, né, naquela reunião de governadores, o próprio Ratinho Júnior, o Caiado, e agora chegou a vez do Ibanez não só se manifestar, como mandar uma carta para o Trump, se colocando como, né, um aliado e criticando a posição do Brasil. E aqui vale ressaltar, né, professor, que a gente não está discutindo questões ideológicas, quem é mais à direita, quem é mais à esquerda, a gente está falando de defesa do nosso país. Isso, Diego, e aí não dá para não dizer que o pano de fundo não é 2026, não é? Ibanez Rocha não pode mais ser candidato à reeleição, ele é pré-candidato ao Senado, são 2 vagas para o Senado, uma das vagas deverá ser da Michele Bolsonaro, que ao que tudo indica será candidato ao Senado por Brasília, não é? E o Ibanez Rocha, apesar de ter todas as chances de ser eleito, depende muito desse eleitor bolsonarista, porque vai ter também concorrentes lá em Brasília que podem dar trabalho para ele, como a Leila do Vôlei, não é? que é candidata também ao Senado, e outros candidatos de oposição. Agora, obviamente, que nós estamos falando de interesse nacional, e não dá para colocar o interesse nacional na conta de um processo eleitoral a qualquer custo, não é? Então aí, eu acho que primeiro o Ibanez teria que defender a gestão dele, não é? Ou seja, quem comanda a polícia em Brasília, quem de alguma maneira é responsável pelo combate ao crime em Brasília,
é a polícia do Distrito Federal, comandada pelo governador, não é? Por mais que o recurso seja do governo federal, é constitucional isso, não é? Mas de alguma maneira, a partir do momento que ele faz uma carta dessa natureza completamente escorregadia, não é? Ele está praticamente se somando ao Donald Trump no próprio erro que o Donald Trump faz de atribuir a Brasília indicadores que são muito piores do que aqueles que Brasília apresenta, e muito melhores do que aqueles que tem em Washington. Não é? Então, a preocupação aí com o processo político e em desgastar o governo federal foi tão grande que ele acabou atentando contra a gestão dele, tá? Obviamente que com o objetivo fundamental de garantir esse eleitorado do Jair Bolsonaro, que já vai votar na Michelle, tá? Que o segundo voto seja dele. Agora, quando se adota uma atitude dessa natureza, está faltando o quê? Está faltando espírito público. Sim. E para além de espírito público, está faltando o quê? Uma visão de estadista. Tá? A priorização da busca do voto a qualquer custo, mesmo que isso implique em colocar um projeto de país, um projeto nacional de país em risco, é o que se tem visto muito em momentos dessa natureza, né? A gente pode lembrar, logo que o tarifaço foi anunciado, que os governadores presidenciáveis estiveram muito mais preocupados em já atacar o governo federal do que em verificar o tamanho do rombo que tinha nos seus estados. E o tamanho do prejuízo que a economia dos seus estados sofreriam. Tanto que, quando perceberam isso, tentaram moderar o discurso, só que já não dava mais tempo. Um governador já tinha foto com o boné do MAGA, o outro já tinha dado declarações extravagantes, e aí o estrago estava feito. Eu acho que postura pública, defesa do interesse nacional, e pensar que o Brasil é isso, né, um país que é diverso, que tem projetos de países diferentes, e que essa convivência é fundamental até para a construção desse projeto, é algo que todos que se dizem democrata deveriam ter no horizonte de suas ações.